Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal Aguar. E hoje eu vou trazer a seguinte reflexão. Desde pequenos, no nosso histórico escolar, nunca tivemos a matéria de lidar com as nossas emoções ou aprender a controlar os nossos pensamentos. No entanto, esse é o principal assunto que conduz a nossa história, a nossa vida. E você, como lida com suas emoções e com o seu mental? A partir dos pensamentos, criamos as nossas emoções e tudo que vibra ao nosso redor, porque somos energia. Se você viveu nos anos de 80, 90, fomos reprimidos a colocar nossas emoções para fora, a externalizar o que sentíamos. Não tivemos nenhuma matéria na escola que nos ensinássemos desde criança a olhar para as nossas emoções, para o nosso campo emocional. No entanto, para conseguirmos conquistar o que desejamos na nossa vida, o primeiro passo é aprender a controlar os nossos pensamentos para ficar numa frequência de pensamentos positivos, para assim construirmos emoções e um sentir que emane tudo o que desejamos. Mas não aprendemos a lidar com isso. Quando éramos crianças, tinha o homem do saco que ia te pegar se você não parasse de chorar. Você poderia escutar a frase: se você continuar a chorar, aí sim eu vou te dar motivo para você chorar. Quem nunca escutou essa frase? Com o passar do tempo, observamos que a cultura educacional mudou. Mas não devemos culpar os nossos pais, até porque eles fizeram tudo como eles sabiam fazer naquele momento. E sim, foi com o melhor que eles puderam fazer para nós, porque foi como eles aprenderam, né? Dentro das crenças deles, homem não pode chorar, crianças chorar excessivamente é feio demonstrar emoções. E a gente aprende, principalmente quando entra no nosso trabalho, que começamos o nosso mundo profissional, Deus me livre de demonstrar as emoções num ambiente de trabalho. Imagina demonstrar as suas emoções num relacionamento. E você já começa um relacionamento afetivo ou até de amizade, com muitos jogos de emoções, aqueles enigmas que a pessoa está pensando. E não podemos ser transparentes nem com as nossas emoções e nem com o que pensamos, porque isso gera consequências muito graves de onde viemos. E tudo isso, que tipo de crença traz para os nossos pensamentos de hoje? Como que a gente consegue olhar para as nossas emoções, sendo que esse é o principal aprendizado da nossa vida? Nós temos 7 corpos, inclusive 2 deles, respectivamente, para o emocional e outro para o mental. Ou seja, ele está na nossa formação. E a partir de que momento da nossa vida que a gente começa a prestar atenção, ou melhor, que sentir a necessidade de olhar para isso? Vivemos o tempo todo no modo sobrevivência, o tempo todo no sistema de alerta. Desde criança, viemos com a cultura de ameaça, de extremo alerta, de viver sempre no modo sobrevivência. E quando a gente cresce, o nosso corpo sente para sair desse modo sobrevivência, tanto do lado das emoções quanto do lado mental, de você simplesmente entender e virar a chave que você não precisa estar nesse estado o tempo todo, que você pode descansar, que você pode relaxar. Imagine o tanto de tensão acumulada que você não cria no seu corpo. A cada movimento, a cada não expressão, a cada pensamento que cria uma emoção e essa emoção é reprimida, tudo é energia e a gente acaba criando acúmulos de energia em determinados pontos do nosso corpo. E isso pode vir se acumulando com o passar do tempo, se você não souber começar a expressar o que você sente, se você não tiver ambientes seguros e de confiança para que você expresse realmente quem você é ou o que você deseja expressar. E por isso, muitas vezes, isso acaba se manifestando no corpo físico. Então, para que a gente possa liberar essas tensões, liberar esse campo emocional e para que a gente aprenda a lidar com as nossas emoções, é preciso musculatura.
Musculatura? Isso mesmo. Como ir para a academia. A gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. Porque se desde criança fomos reprimidos a não sentir, pelos paradigmas, pelas crenças da onde a gente viveu, de onde a gente cresceu, hoje pode estar até um pouco melhor. E o que se diz sobre essa nova geração? Será que apenas eles não têm mais liberdade para expressar as suas emoções? E nós, que fomos criados, se você é da década de 80, 90, que fomos criados na repressão das emoções, em um determinado período do teu crescimento e da tua vida, isso começa a emergir uma necessidade de você olhar para isso. E por quê? Porque tem muito acúmulo. E porque, por vezes, o autoconhecimento vai querer bater na sua porta. E você vai sentir que você falta algo, um propósito, uma busca por algo que faça sentido real para a sua vida. E você vai se deparar com a necessidade de você olhar para as suas emoções. Até porque, quando a gente consegue controlar melhor os nossos pensamentos e criar emoções positivas para a nossa vida, a gente faz com que o externo também crie um magnetismo para atrair essas condições positivas para a nossa vida também. Se você pensa sempre negativo, pensamentos negativos atraem coisas negativas. E isso nada mais é do que eletromagnetismo. E somos energia. Estamos em um campo eletromagnético. Então precisamos ter a consciência de que tudo é uma frequência. Está proibido sentir algo que é negativo ou que tem uma frequência um pouco mais baixa. Não, muito pelo contrário. Você precisa aprender a sentir. Como eu disse, muscular, isso é um aprendizado. O que não pode é se apavorar com o que você está sentindo. O que não pode acontecer é você sentir uma insegurança e um medo, deixar que isso vai ficar instalado pro resto da vida. Muito pelo contrário, você precisa sentir isso, aprender as lições que são necessárias com esses sentimentos e simplesmente deixar ir, soltar, né? Acolher, ressignificar e soltar, que é o que eu sempre digo aqui. E a reflexão que eu deixo aqui é como você está musculando, ou seja, trabalhando as suas emoções. Hoje você consegue refletir a tal inteligência emocional? Hoje você tem coragem de olhar para os seus sentimentos? Ou você coloca tudo para debaixo do tapete e acha que assim é o melhor a se fazer? Porque, não vou olhar para isso agora. Será que o teu corpo físico uma hora vai cobrar a conta? Eu acho que sim. Então, aprenda a muscular as suas emoções e aprenda a olhar para elas com carinho, com atenção e com acolhimento. Escute seu corpo e escute sua mente. Mas atenção, a mente mente. Portanto, nem tudo que você pensa é realidade. Então, aprenda a controlar os seus pensamentos. Assim, você vai criar sentimentos poderosos que podem se instalar dentro de você, criando coragem, confiança, autoestima, felicidade, alegria e o mais importante, amor. E é isso que eu quero deixar aqui hoje. Que nada é impossível. E se você nunca olhou para suas emoções achando que isso não é algo importante, que isso é banal, não é banal. E que com o tempo você vai sentir a necessidade de olhar para essas emoções. Você vai sentir a necessidade, por vezes até, de conseguir controlar melhor a sua mente para deixar menos ruidosa, porque viver no estado de alerta não é o natural. Então a gente precisa desaprender a permanecer nesse sistema de alerta, de sobrevivência e aprender a viver. E sim, isso é possível. Então é essa reflexão que eu deixo aqui para você hoje. Como você está lidando com as suas emoções? E para isso precisa de musculatura. Eu sou a Carolina Arce, terapeuta integrativa. Trabalho com abordagem energética e sistêmica. E aqui embaixo estão os links. Se você quer cuidar do teu corpo físico, emocional, mental e espiritual, venha conhecer o meu trabalho. E, por último, vou deixar aqui o oráculo do dia, como sempre, para a gente conseguir adentrar no campo emocional. Então, vamos lá. E aqui saiu a carta do céu em movimento. E a carta diz assim: há desafios exigindo resistência emocional e clareza. Não lute contra a tempestade. Atravesse. O céu se reorganiza depois do caos e você emerge mais forte e consciente do que antes.
Então, todo turbilhão de emoções, a partir do momento que você começa a criar essa musculatura emocional e mental, ele acaba se desorganizando para se organizar. No caos, a gente encontra o aprendizado. No caos, a gente encontra a nossa integração, a nossa completude. Todo mundo tem sombras e é necessário conhecer as suas sombras para se conhecer, para se integrar. Na verdade, a nossa sombra a gente aprende desde criança, não tem uma sombra que te acompanha e é para ela que a gente precisa aprender a olhar, porque ela está sempre com a gente, mesmo que a gente queira colocar debaixo do tapete. Então a gente precisa olhar para ela com coragem, precisa olhar para ela com acolhimento e com sabedoria. Ela apenas nos traz o aprendizado que a gente precisa na nossa vida. E uma segunda cartinha para complementar, que eu trago aqui do oráculo das intenções. E aqui vem a carta da iluminação. E ela diz assim: a busca da iluminação é reconhecer o fluxo divino de energia em você. Permita sentir essa luz expandindo em seu caminho. Onde há iluminação, não existem enganos. Aqui está a complementação, que a gente precisa cultivar a luz dentro da gente. A gente vai se deparar com as nossas sombras e com as nossas tempestades? Sim, mas essas tempestades, depois que elas passam, depois que passa o caos, vêm os aprendizados e vem a luz para a gente conseguir integrar isso com iluminação, com sabedoria, com centramento, com aterramento. A gente só está integrado a partir do momento que a gente entende as nossas sombras e a nossa luz. Então, vamos muscular as nossas emoções e os nossos pensamentos para cultivar o que a gente deseja e abrir os caminhos que tanto almejamos. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Até mais!